que vocês têm dado, tanto a minha pessoa, ao meu corpo, mas também a temática, que é uma temática muito cara para nós todos e todas, nós sabemos disso. Então, é um compromisso político que nós temos desde sempre e que a universidade cada vez mais vem, então, assumindo isso. Eu quero agradecer também à UFSC em nome da professora Joana, que também deveria estar aqui conosco, mas está indo por uma causa muito também importante. Então, que esse seja o primeiro evento nesta dimensão, discutir as infâncias e as suas multiplicidades, não só no nosso caso, as infâncias negras, e que possa ser, então, muito produtor também de outras formas de pensar e de estar com as crianças e pensar políticas para elas de um outro lugar. Nós temos um primeiro momento, então, a professora Tatiana e o professor Nogueira, eles vão compartilhar, então, as experiências em relação à educação e o movimento negro, para que a gente possa compreender também a dimensão que é isso. Acho que nós temos um público composto aqui, e eu diria um público bastante especial, parte, diria eu, ou todas, trabalhamos com infância, com a educação infantil. Então, Tatiana e Nogueira, por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde. É impressionante quanto nós fizemos coletivamente. Eu lembro da professora Tatiana, muitas vezes, nas mesas e nas conversas que a gente teve no passado. Aí eu fiquei pensando do próprio título, que é as trajetórias do movimento negro e suas reivindicações no campo da educação em Santa Catarina. É claro que logo vocês vão perceber que Santa Catarina vai se projetando nacionalmente por uma produção muito genuína também aqui em Santa Catarina, porque a militância de Santa Catarina, em um determinado momento, ela era quase que invisível na militância nacional, a ponto de que as pessoas perguntarem: mas Santa Catarina tem negras e negros? Essa pergunta se fazia. E esses momentos são muito marcantes, A trajetória da militância negra ou da população negra é sempre muito de lutas e resistências. Isso vão ter resultados, evidentemente, em seguida. Suas reivindicações: o direito à educação. O direito à educação. Esse é um ponto, e na realidade, a educação brasileira, na sua origem, ela é absolutamente um instrumento segregador, impedidor para a formação da cidadania negra no Brasil. Ela é isso. Se a gente tiver uma dúvida sobre isso, nós erramos no diagnóstico. Ela não foi constituída, na sua origem, para integrar negras e negros no processo educativo. Ao contrário, ela criou mecanismos quase que intransponíveis para que isso não acontecesse. Por isso que a resistência e o direito à educação passou a ser um foco fundamental do movimento negro. Uma das suas reivindicações centrais, pilares, é a educação. E ela tornou-se isso por um exemplo muito singelo que eu vou dar a vocês. Qualquer um de nós, negros e negros que tenham 50 ou mais anos, dificilmente vivenciou uma escola de maioria negra. Então, quando eu penso em infância, professora Cristina, eu fico olhando uma criança negra se deslocando nos anos 30 ou 40, não estou falando do século XIX, estou falando no início do século XX, deslocando, indo com a sala de aula da escola pública e chegando nessa sala de aula, a estrutura toda construída, toda a prática pedagógica é absolutamente distante dele, que não tem diálogo nenhum com a chegada dele. Então, essa criança, do ponto de vista da psicologia, inevitavelmente teria um trauma para o resto da vida, porque ela todos os dias teria que vivenciar algo que não era o espaço construído para ela. Mas a exigência da escola é que ela, ao final, tivesse que ser absolutamente igual a todos os demais. Não é isso a avaliação? Então, esse ponto de partida para a gente pensar a escola, a infância, ela é chave, porque senão você pensa que a política pública universal resolve. Provamos, estamos cada vez mais conseguindo confirmar
de que a política, a pedagogia, a educação para as relações étnico-raciais, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista das suas práticas pedagógicas, é ela que expressa a maioria, né? É ela que expressa essa ideia de universalidade, né? A cultura negra brasileira, ela está absolutamente enraizada ao povo brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas. Agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvi no mestrado foi a atuação do movimento negro na Constituinte, né? Então, no processo de elaboração da Constituição Federal de 88. Então, a primeira inflexão é o movimento negro, embora ele tenha essa atuação histórica que o Nogueira comentou, ele foi um movimento social pela sua diversidade de atuação, pela sua forma de organização totalmente diversa, né? Então, o que hoje a gente tem como, digamos, a agenda, né, de pesquisa política, de educação das relações étnico-raciais, a gênese, digamos assim, né, a genealogia nos leva à década de 80, porque a Lei 10.639, como nós conhecemos hoje, ela já estava proposta na Constituinte. Então, o movimento negro, ele reivindica, né, a alteração do currículo escolar, a alteração da forma como a história oficial contava a história da população negra no Brasil, reivindica a ação afirmativa, que não tinha esse nome naquele momento, eram ações compensatórias. Então, com isso, assim, acho que eu quero fazer a confluência com a fala do Nogueira, nesse sentido de que, para a gente compreender o que nós temos hoje como política de educação, não só de educação das relações étnico-raciais, mas a proposta de educação democrática, o acesso a todos, todo o debate sobre qualidade que nós temos hoje na educação, ele vem, de alguma forma, dessa genealogia, dessa luta de vários movimentos sociais, mas sem dúvida do movimento social negro. Então, todo o debate que a gente faz hoje sobre equidade, qualidade, diversidade, a gente só pode fazer esse debate porque a gente teve um processo de luta que começa no pós-abolição, começa mesmo no período, mas sem dúvida ele vai se institucionalizar na década de 80 por meio do processo, por meio da Constituinte. Acho que eu vou terminar. Acho que é assim. Se vocês tiverem alguma pergunta. A mesa hoje é essa, né, de pensar isso que nós fizemos agora do século XX, a contemporaneidade com os negros em movimento. Eu gosto de pensar na ideia que nós negros estamos em movimento sempre, por isso que nós estamos aqui agora. E aí eu tenho uma outra necessidade, que é compreender, então, com toda essa trajetória e resultado da minha experiência e de um coletivo, como que o movimento negro, dentro dessa perspectiva histórica, compreendia se haviam discussões em relação à criança, à infância, à creche e à pré-escola, e que resulta depois, na década de 80, na educação infantil, com o composto, então, creche e pré-escola. E em um dado momento, óbvio que não tinha, nós tínhamos o jardim de infância e a creche, mas naquele início, no início da década de 20 do século passado, e depois em 30, mais especificamente, a gente tinha creche, então, e jardim de infância. São os nossos debates, então eu trabalho com a imprensa negra ali a partir dos anos 20, compreender como que a racialização, que é o impacto do processo colonial, prescreveu no tipo de infância para as crianças, identificar a presença e as discussões sobre o jardim de infância, creche, pré-escola, realizados pelo movimento negro brasileiro entre os anos 20, então, e os anos 90, analisar como, se os eixos discutidos pelo movimento negro sobre creche, pré-escola, estão presentes nas normativas, essas que a professora Tatiane comentou, e, obviamente, evidenciar o protagonismo, como os dois apresentaram, o protagonismo do movimento negro em relação à educação. No meu caso, pensar, então, o protagonismo do movimento negro frente às reivindicações para o jardim de infância, creche e pré-escola no Brasil. O contexto com o qual eu trabalho é muito parecido com o que a professora Tatiane Nogueira traz, né? E aí eu vou ser bastante breve, porque obviamente é uma pesquisa muito extensa,
para que a gente possa compreender tanto em relação à própria temática e à história, como que então é possível e é necessário então, a gente se debruçar um pouco mais também quando a gente pensa criança e adolescência e educação infantil, e deixar aí uma pintinha de vontade para que vocês possam ampliar outras possibilidades de pesquisa. Eu quero então, e a pergunta para todos nós, e que a professora Lucimar vai nos ajudar a compreender então quais são os desafios atuais para um outro mundo, outras infâncias e uma outra educação infantil. Eu falei que é para todo mundo, mas... Tá bem? Muito obrigada. Como o Nogueira e a Tati e a Cris já trouxeram, a discussão da educação para o movimento negro sempre foi central, né? E eu acho que a Cris traz um elemento importantíssimo, porque boa parte desse pensamento negro em educação localizava a discussão da educação pensando em crianças maiores. O trabalho da Cris mostra que também a educação das crianças pequenas já era uma preocupação do movimento negro. E depois, quando a Tati traz a Constituinte de 88, né, o Nogueira também, esses movimentos e a própria Cris, os movimentos contemporâneos, mas como o Nogueira mesmo diz, mesmo nas escolas públicas, isso é finais dos anos 80, a gente ainda, eu estava no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, mas mesmo assim a gente não tem uma maioria negra em sala. O trabalho da Cris mostra que também a educação das crianças pequenas já era uma preocupação do movimento negro. Nós vivemos num país negro, né? Nós temos uma infância negra e a educação não tem centralidade racial. Então, acho que essa é a grande... Para resolver, vou terminar, Cris, ao invés de resolver o problema, colocando, né? Esse tensionamento, ele reproduz as desigualdades. E as infâncias negras agora sim, elas precisam de nós, né? O que está em jogo é uma educação que não reconhece as crianças que educa. O universal é o negro, porque é a partir do tensionamento racial que a sociedade brasileira amplia a justiça racial. Herero é um projeto de sociedade. E todas nós estamos convocadas a construir. É isso. Muito obrigada a todos vocês que também se deslocaram para estar aqui conosco nessa tarde, que a gente possa seguir concluindo, vocês reivindicando. Então, todos nós somos resultados exatamente desses que vieram antes de nós. Então, nós precisamos estar pensando coletivamente para fazer os deslocamentos que são necessários dentro das universidades que são padronizadas, brancas e universais. Muito obrigada.